Gente, sejam bem-vindos à sexta edição do Festival Literário de São Gonçalo. É um quebra-língua, um trava-língua aqui. Identidades e território é o nosso tema de hoje, dessa edição. Nós estamos aqui com nosso querido Estevão Ribeiro, com várias situações que esse moço faz. Ele não é só escritor, ilustrador, ele vai falar tudo que ele faz, que é muita coisa. Eu tenho essa honra de ter esbarrado com ele na encruzilhada da vida, da literatura, e nós temos uma pessoa muito próxima. O primeiro, assim que Eliana Alves Cruz, ela lançou ali o Águas de Barrela, eu lembro, assim que ela lançou, um dos primeiros lugares que ela veio foi a São Gonçalo. Acho que foi muito bacana. Isso foi em 2017. E aí, a partir daí, ela sempre esteve conosco aí, nessa caminhada. Falando sobre isso, quem é Estevão? Primeiro, seja bem-vindo, meu querido. Mas fala aí pra gente quem é Estevão Ribeiro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu sou capixaba, né? É interessante que o Kleber tá falando que é Mimoso do Sul, ele nasceu, ele é capixaba também, né? Então, sou capixaba daí de Vitória, né? E estou morando em Niterói há 15 anos. Sou um homem de 45. Niterói? Niterói, eu moro em Niterói. Não, aqui não. Moro em Rio de Janeiro, Niterói. Em Niterói, Sim, eu moro em Niterói. Meu vizinho, eu acho que você morava no Rio. Não, na verdade, atualmente estou morando em 3 lugares. Né? Tá vendo? Não me chama para tomar um café. Eu moro em Niterói. Há 15 anos eu moro em Niterói. Como eu sou um pai de guarda compartilhada, então eu passo uma semana em Niterói, uma semana no Rio, né, onde eu moro com a Eliana. E aí, assim, a gente tem eu sou escritor de histórias e quadrinhos. Eu comecei minha carreira como escritor de histórias e quadrinhos, né, ainda em Vitória. Desde os 14 anos eu decidi que queria fazer histórias e quadrinhos. Eu sou um cara que produz, vem de uma família de 6 filhos, sendo que um queria ser poeta, um que outro queria ser escritor, outro que queria ser desenhista, e eu acabei virando quadrinista, que juntou os dois, né, o texto e a arte. E eu decidi, de fato, quando eu olhei para uma história em quadrinhos da Turma da Mônica e vi que o Maurício de Souza tinha ganhado um prêmio. Maurício ganhou um prêmio que se chamava Troféu HQ Mix. Aí eu falei, gente, dá para ganhar prêmio com história em quadrinho, ou seja, não é coisa só de criança. Porque tinha isso, né? Você vai fazer alguma coisa, seus pais falam bem assim. Só, na verdade, no caso da minha mãe, falava, você não vai ganhar dinheiro com isso, porque, ainda mais morando no lugar onde eu morava, que quando eu saí de Vitória e fui morar em Jardim Tropical, no município da Serra, a gente foi para uma casa tal como o Kleber, uma casa de um cômodo, 3x3, onde morava eu, minha irmã, mais a minha mãe, né, depois dos 4 filhos que já foram embora. E ali eu queria fazer histórias e quadrinhos. E assim, eu era muito flertado, muito pela violência em volta. Grandes amigos, a gente sempre faz essa coisa, sempre quando a gente volta lá, tipo assim, e fulano, como é que tá? Fulano morreu. Fulano, não sei o quê. Tá, a gente vai fazendo essas contagens, assim, que é meio triste, assim, indo para lá. Mas eu consegui começar a minha carreira como artista, indo ver aulas na Universidade Federal do Espírito Santo, como ouvinte. Eles abriram para eu poder acompanhar as aulas como ouvinte a partir dos 16 anos. E aos 20 anos eu comecei a publicar histórias em quadrinhos pelo jornal Notícia Agora. Eu escrevi histórias em quadrinhos porque eu escrevia porque eu achava que eu não sabia desenhar bem e tal, e eu acabei fazendo comecei então a trabalhar com roteiro e mais 3 artistas, e a gente fechou um grande contrato com o jornal Notícia Agora, onde eu publiquei 386 páginas de quadrinhos, e lá eu comecei com um personagem chamado Tristão, que era um personagem muito emo naquela época. Na verdade era para ser gótico, só que quando eu lancei, estourou a onda emo, e o pessoal falou assim, é o primeiro personagem emo dos quadrinhos brasileiros. Eu falei, fiquei com uma fama péssima, porque eu detestava essa coisa da onda emo, era para ser mais The Cure, e os caras estavam vendo mais Simple Plan no personagem, assim, né? E esse personagem, ele foi publicado pela editora Scala, 30 mil exemplares para todo o Brasil depois.
e virou uma grande referência minha inicialmente nos anos 2000, assim. Então eu publicava, as pessoas dos quadrinhos conhecem o Tristão, a galera que mais velha dos quadrinhos me conhecia por um personagem. Só que era um personagem branco. Era um personagem branco porque o que eu consumia como conteúdo era branco, ou seja, você consumia Super-Homem, Batman, X-Men, você tinha um conteúdo que na verdade era majoritariamente branco. Então, com isso, a minha produção ela era refletida nos produtos que eu consumia. E esse produto era essa... E aí, assim, em 2018, ou seja, depois de 18 anos de histórias produzindo conteúdos, inicialmente eu comecei, em 2010 eu publiquei a adaptação de Da Terra à Lua, né? Depois que eu vi a invenção de Hugo Cabret, eu produzi essa história em quadrinhos, que é uma adaptação do livro de Júlio Verne, mas eu misturei com o filme do Georges Méliès, aquele filme que tem um foguete atirando no olho de uma lua, tal. Então eu resolvi misturar os dois. Na verdade, eu queria fazer esse foi o meu primeiro trabalho. Esse trabalho aqui, ele foi publicado em 2010 e em 2017 ele alcançou o PNLD, sendo vendido, indo parar na mão de 65 mil alunos da escola pública, né? E aí então mas ainda assim é um trabalho, né? Ainda sem o traço racializado, a não ser também só uma coisa de equidade. A gente colocou uma personagem feminina que não existia no livro original, né? A única menção a mulheres no livro era que um dos personagens era muito bom com as mulheres. De resto, se dava muito bem com as mulheres. De resto, não citava mulher no livro. E a gente acabou colocando ela como uma personagem principal do livro. E num dia, quando eu estava no Festival Internacional de Quadrinhos, em BH, eu tinha alguns quadrinhos já publicados, ganhei um prêmio, o mesmo prêmio que o Maurício de Souza ganhou quando eu tinha 14 anos, eu ganhei em 2010. E quando eu consegui finalmente ter um nome nos quadrinhos, em 2018 estava nesse festival e aconteceu um grande estalo, que foi um grupo de pessoas negras, viram a gente enfileirado em 180 artistas. Nós éramos assim 5, 7 artistas negros divididos entre as mesas. Só que nós tínhamos 3 em sequência. Então a gente fazia o que a gente chamou eles chamavam aquilo de Arts Alley, ou seja, beco dos artistas. A gente chamou o beco preto dos artistas, o Black Alley, né? Então o beco dos pretos, que eram só os 3 cantando, fazendo uma festa para que as pessoas vissem nosso trabalho. Aí uma menina falou assim: o que você tem de coisa preta aí? Aí eu falei: cara, eu tenho um personagem negro aqui, tenho uma coisinha negra aqui. E aí eu acabei não tinha um material que significasse muito sobre a postura que eu gostaria de ter como uma pessoa preta naqueles espaços. Ou seja, eu era resistência, mas o meu produto não. O que eu estava vendendo não era mais um conteúdo que repetia o que as outras pessoas faziam. E aí nasceu a Retinta, que se chama Renata Tinta da Silva. É uma menina preta que ela tem como filha ela tem como mãe a Jane, que é uma homenagem à minha mãe, e o Alberto, que é o pai, que é um historiador, né? E essa personagem eu comecei a publicar no Instagram inicialmente, e essa produção ela foi aumentando. A gente passou e um dia eu escrevi uma tirinha falando sobre nhaca, a origem da palavra nhaca. Por quê? Porque eu resolvi fazer uma relação que as pessoas sempre acreditam que a palavra ela é indígena, né? A nhaca vem do tupi, que quer dizer inháqua, que é o cheiro ruim. Só que aí eu percebi que existia, quando eu fui procurar a palavra, eu descobri que existia uma ilha de nhaca, ilha do povo nhaca, povo negro. Era uma ilha em Moçambique, que era ponto de parada dos portugueses antes de 1500, ou seja, antes mesmo do descobrimento, já existia essa ilha e esse povo. Ilha de Nhaca. Ilha Nhaca. Os Nhacas, eu pensei assim, gente, quais são as chances de escravizados que saíram de lá, um povo que saiu de lá,
escravizado, 6 meses dentro de navio, chegar em qualquer porto brasileiro e ser chamado de nhacas, os inhacas. Se eles vieram da ilha de Inhaca. Aí quando eu levantei essa lebre, primeiro a internet começou a cair muito em cima de mim. Elisa Lucena jogou num grupo e eu de 4 mil seguidores passei para 13 mil seguidores, né? E ganhei uma notoriedade por causa dessa relação e esse convite a pensar que essa palavra nada mais é do que mais um termo racista utilizado e não veio do tupi para dizer que cheiro ruim. E ilha de Inhaca é muito mais fácil você juntar para Inhaca do que Iuacuá, entendeu? I com Y, com tudo mais. Então, assim, quando eu fiz essa relação, a Retinta ganhou uma certa notoriedade que levou a gente a fazer livros infantis como esse, que foi o Retinta e o Pé de Jamelão. Graças a esse ódio também, que eu recebi um grande ódio nas redes, e eu resolvi fazer uma história sobre o combate ao ódio através de uma história sobre meio ambiente. Em Retinta e o Pé de Jamelão, a Retinta, ela tem uma árvore, a mãe dela planta uma árvore quando bebê, essa árvore é um pé de jamelão, e como vocês sabem que o pé de jamelão, além de frondoso, ele tem muitas frutas e ele mancha muito o lugar. Então, quando um cara ele tem a sua roupa suja por um jamelão, ele resolve incitar todo mundo a derrubar a árvore. E a partir daí, então, para mim, é mais ou menos isso. É como uma palavra, como um termo, como alguma coisa dita na internet, pode causar o ódio. Quem sabe, às vezes, é a forma de tratar de gênero. Um preti pode causar o ódio e fazer com que a pessoa seja cancelada. Então, a brincadeira do Retinta e o Pé de Jamelão é uma história sobre meio ambiente, também pode ser vista assim, mas é uma história sobre intolerância. E esse livro ele foi contemplado pelo Rio de Leitores, no Rio de Janeiro, ele foi parar na mão de 20 mil alunos da rede pública da cidade. E a partir daí eu continuei publicando outros trabalhos com esse traço. O Retinta e a Revolução Escolar foi que não está por aqui, infelizmente, porque está bem distribuído por aí, eu não consegui trazê-lo para cá. Mas está nas livrarias, vocês conseguem achar. O Retinta foi um convite que eu fiz a Elisa Lucinda para escrever uma história sobre a Retinta, e ela escreveu uma história maravilhosa. Na verdade, ela mandou um áudio em poema de 4 minutos, e esse áudio virou 3 livros, do qual o Retinta e a Revolução Escolar é o primeiro, que a gente, numa outra oportunidade, eu vou trazer para cá com a Elisa, para a gente poder celebrar isso melhor, né? E a partir toda essa linguagem, eu também comecei a fazer o Sofia Marujo, que esse aqui foi uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: eu sou pai de gêmeas, 2 meninas autistas, de 8 anos, atualmente com 8 anos, e eu estou escrevendo um livro sobre a Guilhermina, que vai ser publicado ano que vem, chamado Guilhermina Não Gosta de Não. Guilhermina ela é autista nível 3, grau 3 de suporte. Isso quer dizer que ela é uma pessoa que ela tem uma espécie de transtorno de opositor desafiador, ela tem um grau grande de ansiedade. Então, se você fala não com ela, é capaz dela te morder, te arranhar, te brigar com você. Então, você tem que saber como lidar com as informações que você passa para ela. Enquanto eu estava fazendo essas ilustrações, e aí eu que não ilustro tão bem quanto eu acho que eu gostaria, quando eu estava fazendo a ilustração da Guilhermina, a Sofia falou: ué, é a Guilhermina aí, né? Eu falei, primeiro eu fiquei lisonjeado, que eu falei, poxa, ela reconheceu a irmã, quer dizer que eu estou desenhando bem, né? E ela falou, tá, e cadê eu? Aí eu falei, tá, você tá aqui no livro. Mas esse livro tem Guilhermina aqui. Cadê eu? Aí eu falei bem assim, filha, esse livro é da Guilhermina, eu posso fazer um outro livro para você. Aí ela chegou, e aí surgiu Sofia Marujo e a Escola de Piratas, que é uma série de livros. E esse logo aqui, Sofia, aqui, ó, foi desenhado por ela. Ela desenhou, ela falou, eu vou fazer a capa. Aí ela chegou e fez o desenho do negócio. Ela odiou o livro, porque é uma menina de 10 anos que descobre que a mãe é pirata e vai para uma escola de piratas querer ser como a mãe. Ela falou, eu não sou pirata, eu não sou ruiva,
E eu não tenho 10 anos. Eu falei, filha, é que você não sabe como é que funciona o livro no Brasil. Você começa a escrever agora e para você achar uma editora para publicar é só daqui a 2 anos. Entendeu? É capaz de você, na faculdade, a gente conseguir lançar o primeiro livro. Só que você deu sorte. Mas ela adorou vê-lo na livraria. Mas ela fica bem assim, ai meu Deus do céu. Aí agora ela fica toda famosa, tipo assim, você está fazendo meu segundo livro? Porque é uma série de 6 livros, né? E esse segundo livro está em produção agora. Mas esse é o mais recente, junto com a Revolução Escolar, que infelizmente não está por aqui. Além disso, né, temos outros trabalhos, mas eu gostaria de falar de 2 trabalhos muito bacanas que eu estou fazendo. Ótima mediação, né? Tô adorando, gente. Tô adorando. Porque aqui eu tô dando produção, ouvindo e resolvendo. Por favor, continue. Então, quando eu vim para o Rio de Janeiro, né, aquela coisa, quando eu vim pequeno, quando eu vim para cá há 15 anos, eu vim com um propósito, que era trabalhar com audiovisual. Queria fazer novela. Queria, né? Depois descobri que o Rio de Janeiro todo não é igual ao Leblon, né? Que não é como Capixaba. Obrigado, querido. Como Capixaba, a gente só recebia novela, né? Novela daqui, as novelas é tudo Manuel Carlos e tal. A gente achava que... Mas no final, eu queria fazer audiovisual, queria fazer novela, queria fazer filme. Ah, temos aí? Então já daqui a pouco eu passo. Obrigado, hein? Então, assim, eu comecei então a uma grande luta de tentar produzir conteúdos audiovisuais. E em 2013, eu fui contemplado com um curso chamado Robert McKee, que é um dos maiores nomes que dão aulas de roteiro no mundo, assim, né, no mundo ocidental. E quando a gente foi e era promovido pela Globo, nós tínhamos 300 alunos em sala. Roteiristas da Globo, roteiristas que queriam entrar na Globo, roteiristas que nunca entrariam na Globo, mas eram 300 pessoas. Eu consegui achar apenas 6 pessoas negras lá. Entre eu, mais 6 pessoas negras naquele lugar. E a gente começou a ficar desesperado porque... Falei isso em 2013. Falei, nos próximos 10 anos, o nosso mercado vai estar cheio de pessoas que não nos representam. Então, eu com um amigo chamado Marto Olímpio, a gente começou a fazer um tipo de movimento para trazer conteúdos mais racializados. E essas coisas deram resultados, porque em agosto agora saiu Cidade de Deus, do qual eu sou um dos roteiristas da Cidade de Deus, A Luta Não Para. Alguém viu aqui a série Cidade de Deus? Viu? Então, eu sou um dos roteiristas da série e a gente conseguiu trazer um trabalho mais do outro lado da história, que não só dos conflitos dos dois, né, como foi o filme. O filme foi uma batalha entre duas pessoas pretas se enfrentando. Todos os outros personagens ficavam em torno daquilo, ou seja, a mulher que sofria uma violência era só para poder causar o gatilho no cara para conseguir... ou seja, a violência ali estava como uma ferramenta e não como um objeto de estudo. E a gente conseguiu fazer isso na série. A gente conseguiu trazer as personagens. Trouxemos a personagem, a namorada do Mané Galinha, nem nome ela tinha. Demos nome, conseguimos trazer uma história para ela e conseguimos produzir um conteúdo muito bacana como resposta. E o sucesso foi tanto que a gente está fazendo a segunda temporada já está sendo rodada, e com a Andréa Horta, com o barrigão, né, que ela quebrou metade. Figurante, você pode me indicar. Pois vamos torcer para uma terceira temporada, hein? Terceira temporada. Vamos torcer. E meu material que eu tenho muito orgulho pra caramba é um material que também é uma dobradinha com a Elisa Lucinda, que se chama Vovó Tatá. Vocês estão sabendo como é uma série infantil que a gente desenvolveu para o Globinho. Então, é uma série que vai passar no canal Globinho de segunda a sexta, ao meio-dia e pouquinho. São episódios de 7 minutos. E eu queria passar o trailer para vocês verem agora e para vocês entenderem o porquê do meu orgulho. Dizem que toda vovó é calma, gosta de fazer tricô e tomar chá. Mas não a vovó Tatá. E hoje vocês vão conhecer a vovó radical. Uau! E é claro que com seus netos, Juca e Queca, a diversão tá garantida. Esses gêmeos estão sempre prontos para resolver mistérios
e viver 1000 aventuras no Brincamundo. Oh, não! Vovó Tatá! Me ajudem aqui! Sim, Vovó Tatá! Com a ajuda do Box, um ser encantado que adora uma boa brincadeira, o trio é transportado para esse mundo cheio de novos amigos mágicos e muita diversão. A solução pode estar no Brincamundo! Então vai ser uma caça ao tesouro! Com passagens e armadilhas secretas! Olha, gira, gira tudo! Vamos lá pro Brincamundo! Vamos brincar no mar da imaginação, brincar de ser pirata ou de tubarão. As ondas vão e vêm, esse balanço é bom. Vem descobrir também que o mar tem som. Não perca! Vovó Tatá estreia dia 20 de novembro no Globinho e no dia seguinte, 21, no Globoplay mais canais. Venha pro Brincamundo e descubra que diversão em família é radical. É isso, pessoal. Se vocês repararam, é uma família negra, né? É a história da vovó Tatá. Muito obrigado, tá? Pelo esforço aí, de baixar o negócio. Obrigado. A vovó Tatá é a história de uma família negra, né? Onde nós temos o pai é historiador também, mas a mãe é médica, né? E a vovó Tatá, ela é uma professora aposentada e ela toma conta dos netos quando eles precisam sair, precisam se divertir. E na hora que eles estão com ela, sempre que surge alguma questão, eles pensam que a solução pode estar no Brincamundo, que é um mundo que ela criou com a ajuda de Box, que é um ser mágico que está sempre escondido pela casa. E sempre que ele é incentivado criativamente, tipo assim, vamos fazer uma caça de tesouro com confeitaria, com não sei o quê. Ele vai misturando as coisas e vai para o Brincamundo com eles. E lá a gente tem acesso aos personagens de lá, o Capitão Espátula, a Dona Aquarela, Locomochuva. Então são sérios personagens, muitos personagens. E a sala de roteiro, né, eu fui um dos criadores, né, eu sou o cara que trabalhou com o texto. Nós temos o Pedro Posidônio, que é o diretor, Clélia Bessa, que é a produtora, e o Eduardo Krieger, que é um grande compositor, faz muitas paródias na internet. É a produção musical, né? Então a gente juntou essas 4 forças e na parte criativa, né? Ou seja, eu, Eduardo Branco e a Priscila Maria são 3 pessoas pretas comandando as histórias, né? Eu escrevi as histórias e a gente produziu esses conteúdos. E todas as vozes da animação são feitas por atores negros. Então a gente tem uma família preta com personagens, né, com todos os personagens, acho que são 10 personagens, eu acho assim, 10 vozes negras trabalhando no desenho. E esse desenho vai estrear dia 20 agora, né? Vai estrear dia 20 no Globinho e no dia 21, a partir do dia 21, vai estar no Globoplay e as pessoas poderão acessar, tá? Tem músicas, são 10 músicas divididas em 20 episódios, elas são repetidas ali, né? Orçamento, né, gente? E é um material muito lindo, eu gostaria muito que vocês divulgassem, porque é um material feito com muito carinho, né? Assim, eu tenho muito orgulho desse conteúdo. A gente começou a fazer na pandemia ainda, e sabe como é que funcionam essas coisas. Desde 2020 a gente está nessa luta fazendo, e agora chegou a hora da gente ser coroado, dia 20, Dia da Consciência Negra, vai estrear um conteúdo preto no Globinho. Você dorme? Não. Não, quem tem gêmeas não dorme, né? Acho que dentro desse processo é muito interessante, que é de que forma eu posso falar isso, de que forma o Estevão vai costurando a escrita dele, ou o roteiro, a partir do roteiro, oportunizando outras identidades e oportunizando outros corpos. Eu falo isso porque eu me lembro que alguém me liga, me pedindo para indicar um pai PCD de menina, muito específico. E eu nunca digo não pra pessoa que me liga, né, tá? Eu tava com muita coisa para poder fazer
mas fui buscar um PCD, até porque a gente trabalha na CEBERG, né, Associação de Saúde e Bem-Estar do Rio de Janeiro, eu sei que tem muito PCD lá, mas eu ainda não tinha localizado um pai de menina. Aí passou, eu indiquei, eu nem sabia que tinha entrado, enfim, tal. Quando eu vou ver, eu sou convidado também, porque eu tenho 2 meninas, né, elas estão aí trabalhando aí, enfim, é uma de 11 e agora uma que vai fazer 14 já no próximo mês. E aí eu fui saber que eu também estava dentro da temporada do Pai é Pai, do Rafael Zulu, que passa na GNT, no qual o Estevão fez a indicação, na verdade, toda a amarração para que nós estivéssemos lá, porque lógico que as coisas vão mudando, né, a produção vai mudando, e ele fez uma costura tão linda que a gente encerrou a edição, a temporada, né? A temporada, exatamente, com nada mais, nada menos que seu Antônio Pitanga, né? Então foi a minha filha e foi lindo. E aí, pensando nessas costuras, você está falando muito sobre trazer essa racialidade. É custoso para você essas costuras de trazer o território e identidade? Eu não estou nem falando Cidade de Deus, porque é um produto muito específico, né? Você já sabe que ali vai ter muito preto, vai ter muita violência. Acho que até sobre isso nós poderíamos falar, mas eu quero falar sobre esse produto que não existe, não nesse território, né, racializado, é muito custoso, e eu não estou falando por você, né, mas porque você está ali desafiando o tempo todo, inserir identidades e territórios. Sim, até porque as pessoas, elas primeiro acham que a gente faz uma coisa só, né? Assim, quando você é o cara, não, mas a gente não está precisando de conta. Quando eu estou antigamente, quando eu ia falar com editores, não, mas a gente não está precisando de quadrinhos. Eu falei, não sou só quadrinista, sou romancista, sou roteirista, né? Então as pessoas achavam que eu era muito visto como só o cara dos quadrinhos. O pior, a galera dos quadrinhos sabe muitas vezes que quando a gente fala, temos um livro infantil, a pessoa muda, a pessoa começa a falar como se a gente fosse a criança que a gente quer atingir com o livro infantil. A pessoa diz, que bonitinho, não sei o quê. A pessoa trata a gente como o conteúdo a qual se destina, né? Então, quando você é o cara dos quadrinhos, você é tratado como um cara que não cresceu. Quando você faz livro infantil, você é tratado como a professora. E a professora do primário, né? A professora do primário, às vezes, é assim, as pessoas olham para a professora do primário e ela já tem uma didática, né? A pessoa começa, oi tia, tudo bem, né? As pessoas vão falar como se a pessoa fosse aquela, né? Então é sempre personalizado. Então, quando você é uma pessoa preta e você se posiciona como uma pessoa preta, as pessoas começam a ficar meio nervosas em como conversar com você, já esperando que você vai atacar ela dentro de alguma coisa. Eu entro muito na brincadeira, eu entro muito nas coisas e não estou aqui para educar muito. Eu só sou educado, eu só educo pessoas quando eu sou pago. Se eu estou aqui para dar palestra, aí eu vou chegar e vou educar. Eu vou chegar e falar, no mais, a pessoa fala, eu vou brincar, vou sacanear, vou rir, etc. Mas aí o que acontece? Quando eu estou nos espaços, por exemplo, quando me chamaram para o trabalho, falaram assim, precisamos de um roteirista pai, preto, tal. Eu falei, cara, sou eu. Sou pai preto de gêmeas, autistas, então, tipo assim, eu acho que eu fecho um bingo, né? E aí eu fui chamado para esse trabalho, tipo assim, setembro, tinha que entregar em dezembro, e era para fazer 6 roteiros. E aí eu aceitei e a gente foi trabalhando assim, tem fulano, Beltrano, eu falei, Alberto é bom pra caramba, fala bem pra caramba, tem uma boa presença de câmera, a câmera adora ele adora a câmera, vai funcionar, entendeu? E aí botar com o Pitanga, meu Deus do céu, Alberto vai ficar insuportável depois disso, nunca mais o cachê vai aumentar, vai ser difícil pra caramba depois disso, entendeu? Mas aí te deu esse glow up, falei, vamos lá, agora é com você, dá seu show, Alberto. Sempre que a gente pode, a gente faz isso, né? E acho que foi bacana porque assim, eu vou contar uma experiência minha para passar uma bola para você ainda. Que a gente já vai passar para a Mãe Márcia. Quando eu cheguei no estúdio, o pessoal ficou muito preocupado em a gente não render com o seu Pitanga, né? Porque o seu Pitanga é um baiano que gosta de falar, que tem história, né? E realmente no primeiro momento eu fiquei tímido, né? Não fiquei intimidado, mas fiquei tímido de não passar, né? Que às vezes tem aquela coisa... Irmão,
Falei com ele, ele dava a bola. E assim, a gente falou durante 4 horas. A gente falou durante 4 horas sem parar. Porque ele contava, ele jogava pra mim, eu jogava pra ele. E assim, foi tão gostoso aquilo, porque assim, o Zulu ele entrava no momento certo, fazia o corte com a minha filha, né? E a Luísa. E aquela experiência que a gente teve ali foi tão gratificante pelo cuidado. Lógico que teve você, teve outras pessoas que foram cuidando. E aí eu fico pensando de que forma isso a gente pode pensar, né, nessa construção mais coletiva, né? Que o audiovisual preto está ficando muito... lógico que não é na sua totalidade, mas ainda existe essa separação. Parece que eu cheguei e não pode chegar mais ninguém. E ao contrário. E você falar sobre isso, eu queria que você falasse, já para caminhando para o final, sobre o livro que você tem com a Eliana. Que não tá aqui, que eu tô procurando tá aqui. bem aqui. Tá aqui? Tá aqui. O livro com a Eliana. Não, o Gênios Nossa Gente também. Você fez outra cara. Não, o Gênios Nossa Gente também não tá aqui, eu não trouxe, desculpa. Vamos lá. Primeiro, a gente tem eu tenho 45 anos e eu sei do meu lugar. Eu sei também que é muito fácil assim, sair perder esse lugar. É muito fácil. Até porque é o seguinte, a gente precisa fazer isso aqui, ó. A gente está sempre a um passo de ser desacreditado, desabonado, etc. E preto só pode errar uma vez, infelizmente. Na mídia, em todos os lugares, você não tem uma segunda chance. Eu tento ser sincero e verdadeiro no que eu posso fazer. Algumas chances são perdidas. Eu, por exemplo, não faço true crime. As pessoas falam, eu não quero fazer uma série sobre o assassinato de uma menina. Não vou fazer esse tipo de conteúdo. Então, assim, eu já coloquei isso numa entrevista, no maior podcast sobre o roteiro que tem. Eu falei, gente, eu não faço true crime. Eu acho que isso é fetichista pra caramba. Você exaltação sabe, ver como fulano morreu, como Beltrano morreu, como essa seita fez não sei o quê. Não quero. Eu não quero, gente. Já vejo morte pra caramba. Não quero fazer isso. Eu tenho filhas. Eu não quero ficar vendo os requintes de crueldade que a pessoa fez com certas pessoas. Então não quero, não preciso mais disso. Não preciso disso na minha vida. E aí é um gênero que as pessoas fazem, assim, que eu falo, cara, isso é só para quem não viveu isso, ou para quem ou para quem quer ficar bem assim, graças a Deus eu não tenho essa vida, né? E eu não quero isso para mim. Com relação aos conteúdos que eu trago, exemplo, o Vovó Tatá, ele veio, eu sou um cara que também, entre as minhas formações, eu estive no Laboratório de Narrativas Negras da FLUP. Então, assim, quando eu estava procurando pessoas negras para escrever o conteúdo, para escrever esse conteúdo comigo, eu vi que tinha lá 2 pessoas que eram formadas na FLUP. Mesmo sem saber das experiências delas, eu falei bem assim, essas que eu vou ficar. Porque elas são minhas colegas, passaram pelos mesmos lugares que eu, e elas precisam entender que aquilo, de alguma forma, deu resultado para elas. Sabe? Sabe aquela coisa de você regar com esperança? A gente rega as pessoas com esperança. É isso que a gente faz. Companheiros de irmandade, companheiros de trilha, a gente sempre tem que regar esse caminho para as pessoas. Porque senão as pessoas falam assim, por que eu fiz isso? Por que eu fiz essas coisas? E as pessoas adoram fazer isso. Você vai ver esse monte de gente branca que está por aí, é tipo assim, fiz PUC com essa pessoa. Sabe, essas pessoas se conhecem há séculos. Entendeu? E essas pessoas são de famílias que se conversam há séculos. E a gente tem que produzir essa familiaridade, essa família estendida, através desse convívio. Não vou esquecer a senhora, entendeu? E as próximas vezes que ver, quando puder, eu vou puxar, vou trazer. Eu espero que seja também puxado e abraçado sempre também, porque é isso. A partir do momento que a gente está aqui, a gente vira família. Entendeu? E família a gente não abandona. É exatamente isso. Onde come 1, come 3, come 7 e por aí vai. Então, assim, quem eu puder puxar, pessoas que também vão valorizar esse meu esforço, elas vão ser puxadas para isso. E eu já puxei para o próprio Pai é Pai, uma pessoa que não tinha experiência nenhuma com o roteiro. Eu falei, é o melhor lugar para você aprender, porque eu sou o seu amigo e você vai aprender esse negócio comigo. E foi isso. Então, e eu tenho um livro agora também com a Eliana, um dos lançamentos recentes, se chama Gênios da Nossa Gente, que é um trabalho muito bonito que a gente fez com a Malê, que são 30 personalidades, entre históricas e entre personalidades contemporâneas, como gente do céu, a Aniele. A gente faz biografias de uma página dessas personagens
onde a Eliana trabalhou o texto comigo e eu fiz as ilustrações. A ilustração de como essa pessoa está agora ou quando ela estava, né, quando faleceu, e as ilustrações dela criança, mostrando então uma forma lúdica de apresentar essas personagens. Então, assim, o meu trabalho ele passa por um bocado de lugares, mas o principal eu quero me comunicar com o maior número de pessoas sobre as coisas que amo. E é isso, seja por música, por TV, por livros, por quadrinhos. É a minha forma de dizer que eu estou aqui, que eu não vou embora, e quando eu me for, sabe, um legado ficará. Com vocês, Estevão Ribeiro.